É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o que, irmãos? O início das dores. Agora, domingo passado, depois da mensagem, meu filho estava conversando comigo e eu sempre aprecio os comentários dele. E ele disse assim: pai, eu notei que você vai falar um pouco sobre esse assunto, alguma coisa está dentro do seu coração, mas eu acho que você devia de explicar à igreja que o propósito de falar sobre a volta de Jesus nunca deve ser ter medo. E eu sei o que o Paulo quis dizer com medo, e eu vou usar medo num sentido diferente do que ele usou. Ele disse assim: eu noto que quando você fala isso na igreja, parece que a igreja fica toda calada, com um medo tremendo. A volta de Jesus para os crentes nunca deve ser no sentido de medo, mas no sentido de alegria. A Bíblia diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja deve se alegrar com a volta de Jesus. Claro que nós sentimos pesar e tristeza pelo julgamento de Deus nas nações, pelos perdidos que não conhecem a Jesus, mas não é ter medo. E olha o que Jesus disse, ele disse: mas não tenham medo. No sentido diferente do que você usou, Paulo. Não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo bem, vamos ter temor. E foi esse sentido que o Paulo usou. Vamos ter temor de Deus, vamos colocar nossa vida em ordem. Mas não tenha medo, gente. Não tenha medo que na Califórnia 12% não está trabalhando porque você está trabalhando. Não tenha medo que vai tremer a terra porque Deus guarda-nos. Não tenha medo que venha um julgamento sobre o mundo, porque antes de Deus destruir Sodoma, Ele tirou Ló de lá. Antes de enviar o dilúvio, Ele mandou a arca. Então, não tenha medo. Quando a gente fala da volta de Jesus, quando eu vou falar de escatologia por 4 semanas, não é para dar medo, é para a gente saber da urgência do tempo e ganhar alma para Jesus e falar de Jesus. Já pensou o noivo dizer assim: você vai casar? Vou. E o que você acha? Eu estou com medo. Medo de quê? Eu estou com medo de casar. Eu estou com medo que a noiva vai vir. Não, irmão, a gente não pode estar com medo. Não tenha medo. Tudo que eu quero dizer é que a volta de Jesus se aproxima e está perto. Agora, vamos entrar na mensagem. O julgamento começa conosco. Preste atenção, porque eu vou falar umas coisas, está sendo gravado, vai para o YouTube, mas eu falo isso com temor e tremor. Essa semana, 2 coisas aconteceram que me fizeram refletir. Primeiro, eu li um depoimento de um grande homem de Deus, eu considero ele um grande homem de Deus, um grande evangelista dos nossos dias, Benny Hinn. Quem não sabe, Benny Hinn está passando por um divórcio. Eu estou casado há muito tempo, 27 anos, para saber que quando há problema no casamento, nunca pode ser a culpa só de um. Todo mundo que é casado sabe que sempre são os dois. A gente pode até achar que é o nosso parceiro, mas a gente sabe que a gente tem culpa também. Toda ação causa reação. Isso é uma lei da física que funciona em relacionamentos. Então, se alguém está com um casamento ruim, você tem parte nisso também. Entenda isso. Pode ser que o outro não preste, mas você tem parte. Se alguém adulterou, e não estou justificando adultério, e não é o caso dele, alguma coisa causou isso. Circunstâncias. Então, esse homem está passando por divórcio, a esposa que pediu o divórcio, mas ele dizia o seguinte, eu estou casado com Suzana há 30 anos, eu nunca esperava tal coisa dela, me pegou de surpresa. Agora, preste atenção, ele é um homem de Deus, prega a palavra de Deus, mas quem está casado há 30 anos, será que você não conhece o suficiente a sua esposa? Não pode pegar de surpresa. Gente, quem é casado há 5 anos, você olha para o esposo, você sabe o que ele está pensando? Você olha para a esposa, você sabe o que ela está pensando? Quantos sabem o que eu estou falando? Quanto mais, eu estou casado há 27. Quando a Tereza olha para mim, eu sei o que ela está pensando. Quando eu olho para ela, ela sabe o que eu estou pensando. Então, esse negócio, 30 anos.
Aí ele dizia assim, eu oro para que Deus restaure o meu casamento. Eu disse amém. Mas ele falou uma coisa que parece bonita. Ele disse assim, eu não vou deixar que isso possa me parar, nem me retardar. Em inglês ele diz assim, it's not gonna stop, it's not going to slow me down. Naquele momento eu disse, errado. Tem que parar, ele tem que dar uma parada e falar assim, gente, pregar o evangelho é tremendo, curar os enfermos é tremendo, mas eu tenho que salvar meu casamento. O que adianta o homem todo ganhar a vida inteira e perder a sua casa? E quando eu vi isso, e novamente, eu não estou recriminando ele como homem de Deus, é um grande homem de Deus. Mas eu pensei, Senhor, dá graça a mim como homem, como marido, dá graça a minha esposa, abençoa o nosso casamento. E por isso que nós estamos começando um trabalho de pequenos grupos de casais aqui na igreja. Ajuda a mantermos nossos casamentos bem. Porque não adianta nada eu estar no púlpito se a minha casa é um inferno. Segundo, permita-me, por favor, falar sobre isso. Recebi um e-mail com a confissão de Davi Silva. Eu, sinceramente, quando eu vi aquilo, eu fiquei triste. E quando eu estava sozinho, ao ponto de chorar. Quem conhece Davi Silva, alguns conhecem, outros não. Um homem de Deus lá no Brasil, e ele confessava que a maioria dos testemunhos dele, ou muitos dos testemunhos que ele deu, ele não falou qual, eram mentiras, fabricadas. E ele confessou. A confissão foi muito bonita, tomou muita coragem de ir perante as câmeras do mundo inteiro. Mas o que eu estou falando, duas coisas me tocou naquele testemunho. Primeiro, o que ele fez, não é tanto as mentiras, e a mentira é do diabo, mas o que ele fez afeta a integridade do púlpito. E o púlpito é um lugar santo. Gente, isso é muito santo. Deus é minha testemunha, e eu tenho um temor de Deus tremendo. Ano que vem eu completo 30 anos de ministério, desde que eu fui consagrado. Só na nossa igreja, 26. Minha esposa, quem me conhece sabe, eu subo nesse púlpito com temor e tremor. Porque a Bíblia diz, nem todos vão ser mestres ou pregar, porque vão receber duro juízo. O pessoal hoje quer ser pastor, e quem deseja o episcopado, o bispo, ser pastor, grande obra deseja. Mas pastor não é um título, pastor é um ministério. E Paulo diz assim, se eu fizer esse trabalho de qualquer forma, Jesus fala assim, preste atenção, vai vir escândalo, mas ai daquele que vem escândalo. E quando ele fabricou os seus testemunhos do púlpito, ele comprometeu a integridade do púlpito, porque agora, qualquer ministro que vier no púlpito para dar um testemunho, vai sempre ter alguém dizendo, será que é verdade? Toda vez que você ouvir um pregador que você não conhece falar um testemunho tremendo, eu vou pensar dessa forma, será que ele não está fabricando isso? Será que ele não tirou isso da cabeça dele? Será que isso não é para manipular? Esse é o grande problema do que aconteceu. Eu não sei se você acompanha as baixarias de Caio Fábio. Um homem que serviu a Deus muito tempo, mas as baixarias, as coisas que ele está falando, pode até ser verdade, as coisas baixas de líderes da igreja brasileira. Isso é triste. Aí você disse, é Brasil? Não, aqui nos Estados Unidos, o líder das igrejas evangélicas, Ted Haggard, foi pego num relacionamento homossexual.